Uma das técnicas mais usadas pelos meus alunos e que podem virar o jogo na hora da sua prova do Enseja. Vem comigo! Bora lá! Uma das dúvidas mais comuns e talvez aquilo que esteja deixando aflito seu coração é: professor, eu não sei os conteúdos, eu não tenho tempo de estudar todos os conteúdos que podem cair no Enseja. Esqueça isso, tá? Se você tivesse, seria um mundo perfeito, né? Mas, como você não tem, eu sei disso e tá tudo bem. Eu vou te ensinar uma técnica muito simples para que você entenda melhor o funcionamento da prova e entenda que não precisa, tá? Você ter que dominar todos os conteúdos para simplesmente garantir a sua aprovação no Enseja, levando o seu diploma do ensino médio para casa. Vem aqui comigo, vamos direto para a prática, tá? Tô com uma questão aqui típica, uma prova real do Enseja, tá? Prova de Ciências Humanas. O que eu vou explicar aqui para você nessa questão vale para todas as outras provas e todas as outras questões do Enseja. Bom, primeira coisa é o seguinte, tá? Quando você se depara por uma questão, né, tá a questãozinha aqui, ó, tá? Uma das coisas que as pessoas mais erram é elas pensarem o seguinte: ai meu Deus, qual que é o conteúdo? Ou seja, sobre o que vai falar essa questão? Eu acho que eu não estudei sobre isso. Mas o que você vai aprender agora é que as questões mais importantes e que vão valer mais nota da prova, elas não precisam olhar para fora, você não precisa olhar para fora como se você tivesse que já ter estudado os conteúdos. Você tem que olhar, meu filho, para dentro da questão. O que é olhar para dentro? Você tem que se limitar ao que está aqui na sua frente. Você não precisa ter que já ter lido um texto ou ter tido uma aula sobre o tema da questão. Basta você se concentrar naquilo que nós chamamos de princípio das 4 paredes. Se concentra exatamente no que a questão está dando para você. E isso, quando você usar a técnica certa, muitas das vezes vai ser mais que o suficiente para você acertar essa questão. Vamos olhar aqui, vamos ver isso na prática juntos? Bora lá então! Vamos começar a fazer essa questão aqui, tá? Vamos começar pelo enunciado, que é a nossa técnica aqui, porque você já não é um estudante amador, né, meu filho? Você já é um estudante que está buscando o seu profissionalismo aí na hora de fazer a prova. Então começamos aqui pelo famoso ETA, né? Uma das explicações do problema socioambiental apresentado é... Todo enunciado é uma pergunta e está perguntando qual que é o fator que gera esse problema socioambiental aí em cima. Então existe um problema. Ele fala que esse problema é um problema socioambiental e ele quer saber qual que é o fator que explica isso. Então vamos ler lá em cima e vamos tentar entender qual é esse fator. Vamos grifar de amarelinho aqui, tá? Os alicerces das casas são de madeira e foram erguidos sobre fétidos córregos que acumulavam lixo e dejetos. Quando chove, a água suja invade as casas, que correm o risco de desabar nas chamadas palafitas, habitações da periferia de Belém do Pará. O saneamento básico não chegou e a energia elétrica, em alguns casos, é obtida clandestinamente, tá? E aí você vai olhar a imagem, tá? Você tem essa foto aqui, né? Você vai olhar a imagem, tá? Tem um riozinho ali, você tá vendo? Tem uma pontezinha aqui, ó, tá? E aqui você tem as casinhas. Esses aqui é o tal das palafitas, né? Esses são caibros, né? Que entram na água e sustentam a casa acima da água. Show? Então você vê que são casas simples, de madeira, super precárias. Já falou, o texto falou que não tem saneamento básico, que é rede de esgoto. Cara, quando você faz cocô ali, você usa o vaso, não tem um cano que leva lá para o tratamento. Isso aí vai cair direto ali embaixo na água e assim por diante. Você pensa 50, 100, 200 casas, uma do lado do outro, usando rede de esgoto, usando vaso, usando pia para detergente, né, com sabão, para banho. Você vê todo esse material sendo escoado literalmente embaixo de você, tá? O que causa um grande problema. Show! Maravilha! E aí, vem aqui comigo agora. Quando você lê um texto desse, quem não conhece essa técnica, qual que é a primeira trava mental que a pessoa tem? Ai meu Deus, nunca estudei nada sobre Belém do Pará, não sei nada, nunca fui, nunca passei nem perto. Ai, acho que eu vou errar essa questão. Calma! Ninguém, eu acho que pouquíssimas pessoas vão ter tido uma aula sobre os problemas socioambientais ou os problemas, sociais ali de Belém do Pará.
Então, todo mundo que for essa questão não tem que ter tido uma aula sobre os problemas, né, específicos de Belém do Pará. Pô, isso não é razoável. Né? Você querer estudar os problemas de todas as principais capitais ou as principais grandes cidades desse país para chegar na prova e acertar uma ou duas questões. Não é assim que funciona. Então, quando você lê alguma coisa, não pense assim, eu não estudei nada sobre isso. Calma. O que você precisa compreender está onde? Está aqui, na questão. Então, por mais que eu nunca fui para Belém, por mais que eu nunca li um texto sobre Belém, por mais que o meu professor nunca falou nada sobre Belém do Pará, não tem problema. O professor Tiago Dias falou que o que eu preciso está na prova, está no texto. Então, vamos extrair isso da questão. Show? Volta ali para nós. Então, Lemos, ele falou sobre esse problema dessas casas, falta de esgoto, quando tem energia clandestina, o famoso gato. O cara vai lá no poste, né, pega um gato lá e liga a geladeira, liga as coisas básicas dele. Bom, vamos voltar para o nosso enunciado. O enunciado diz o seguinte para nós. Um fator que explica o problema ambiental é o quê? Qual é o fator que explica esse problema? Que problema, professor? Das pessoas construírem as casas em cima desses riozinhos, desses córregos, tudo isso é ilegal, as pessoas vão construindo as casas. Qual que é o fator que gerou esse problema, tá? Primeiro, alternativa A, tá? A facilidade de transporte viário. É tanto transporte viário, tem uma facilidade tão grande das pessoas se locomoverem pelo transporte viário de Belém do Pará que elas tiveram facilidade para construir essas casas. Faz sentido? Faz sentido isso, tá? Porque tem facilidade desse transporte e as pessoas foram fazendo essas casas de palafitas lá sob circunstâncias muito ruins. Gente, não faz sentido, né? Então o que você vai fazer? Você vai, eliminar essa aqui, tá? B, falta de planejamento... vamos fazer a canetinha certa aqui. Falta de planejamento público. Olha, não existe um planejamento, não existe um projeto de expansão. A prefeitura não deu conta de fiscalizar e as pessoas foram fazendo as casas. E uma fez, aí o vizinho achou legal, ajudou o outro, e aí veio a filha, aí veio o cunhado, aí veio a mãe, veio o pai, todo mundo foi construindo uma casa do lado do outro ali e não teve fiscalização, não teve um planejamento da cidade. Interessante. Eu li uma alternativa e eu não consegui eliminar ela me pareceu razoável, eu deixo ela em aberto. Eu não vou fazer a cobrinha vermelha nela, eu deixo ela em aberto. Show? Coloca aí então. C, ausência de recursos naturais. A ausência de natureza, a ausência de recursos da natureza. Como lá em Belém do Pará, coitado deles, não tem natureza lá, não tem recursos da natureza. E aí eles tiveram que fazer isso, faz sentido isso? Não faz sentido, né, gente? Não tem nada a ver. Uma cidade extremamente rica em recursos naturais, em água, em natureza, enfim, em minérios. Cara, não tem nada a ver com a ausência de recursos naturais. Principalmente, vem aqui para mim agora uma dica de ouro. Olhe essa alternativa, ausência de recursos naturais. Ela é ampla, não é? O que é ausência de recursos naturais? É como se não tivesse a natureza. Não existe nenhum lugar que praticamente a natureza é ausente. Não seria nem no planeta Terra, né? Se é em qualquer lugar desse planeta Terra, a natureza está presente, ela não está ausente, senão não teria Terra, né? Então presta atenção. Toda vez em ciências humanas, quando for algo muito genérico, 99,9999% de estar errado, de não ser a alternativa certa. Para essa alternativa ser razoável, ela teria que especificar qual é esse elemento da natureza. Pela ausência de materiais de ferro, pela ausência de ferro para a construção das casas em Belém do Pará. Como não tem ferro, não tem minério de ferro, como não tem usinagem, eles têm que construir essas casas de madeira e aí, entendeu? Teria que especificar o elemento. Pela ausência de material X. Agora, pela ausência de recursos naturais, olha como é amplo. Tudo que é amplo em ciências humanas é muito difícil essa ser a alternativa correta, tá? Porque ela é muito ampla. Então, normalmente, quando a alternativa ela tende a ser uma alternativa correta, ela é mais específica. Ela deixa algo mais limitado. Fez sentido para você? Então, coloque isso no seu radar. Você lê uma alternativa, ela é muito ampla.
professor Thiago falou que, cara, tem grandes chances, 99,9, de não ser a alternativa certa. Agora, se a alternativa ela é mais específica, ela é mais pontual, ela é mais definida, determinada, tá? Aí sim ela tem grande chance de ser a alternativa correta. Show? Alternativa D, a proximidade do comércio local. Então eles fizeram essas casinhas de palafitas porque estão próximo do comércio local. Então, como estão próximos do centro do comércio local, ficou legal eles fazerem essa casa. Tem alguma coisa a ver com isso? Porque tá longe ou tá próximo do comércio local? Né? Não tem nada a ver também. O comércio local não determina se as pessoas vão invadir alguns mangues, algumas regiões ali, beiras de rio e alguma coisa para construir suas casinhas de palafitas. Não tem nada a ver. Então, olha só, o que a gente teve que usar de conhecimento para responder essa questão? Nada mais, nada menos que a própria análise, que a própria leitura e interpretação dessas questões. Existe uma técnica para você fazer isso. E é isso que nós ensinamos dentro da plataforma do Termine Seus Estudos. Entendeu? Então, o que eu queria ensinar isso aqui para você e te dar essa mudança de chave. Não vá para as questões achando que grande parte das questões você vai ter que trazer conteúdos de fora, você vai ter que ter tido uma aula sobre isso, né? Óbvio que existem algumas questões sim que envolvem conteúdos, mas as questões estratégicas e aquelas que vão ajudar muito você a compor a sua nota, a nota de aprovação, são questões que você vai ter que usar essa técnica, a técnica das 4 paredes. Você vai ser capaz de analisar os elementos que estão dados no próprio texto. Show? Fez sentido para você? Você acertaria essa questão? Se sim, deixe o seu joinha aí, pelo amor. Se inscreva nesse canal, porque dá sorte para a sua aprovação do Enseja. Deixe o seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço!